Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. E hoje a gente vai fazer o quadro queridíssimo, o Analisando, no qual nós analisamos histórias que vocês enviam pra gente. Vocês sabem que vocês estão enviando, todas essas histórias aqui têm consentimento, a gente não quer machucar e ferir ninguém, então as histórias elas também são lidas em anônimo. Dependendo se tem uma cidade, tem coisas muito específicas, a gente tende a mudar ou tende a tirar, assim, pra não ficar uma coisa tão óbvia pra ninguém sair ferido com esse quadro daqui. O objetivo aqui é muito mais a gente trazer as nossas análises dentro do que um podcast pode entregar, né, gente? Porque aqui é um conteúdo muito reduzido do qual nós, psicólogas, podemos trabalhar, mas a gente quer dar aqui os nossos pitacos e vocês também querem ouvir os nossos pitacos dentro do que a gente pode dar. Se vocês também quiserem participar desse quadro e mandar a história de vocês, vocês podem escrever a sua história e mandar pro nosso e-mail, podcastpsicologiasincera@gmail.com. A gente recebe todas as histórias por lá. E se você já tá careca de ouvir esse quadro aqui e você quer uma prioridade na lista de histórias, porque a gente vai aqui juntando o que dá, vai indo e não tem muito uma ordem certa. Então, lá na nossa área de apoio no Orelo, que você vai clicar aqui no link da descrição e você vai direto pra lá a gente vai dar uma prioridade pra vocês. Já tem episódios exclusivos, todo mês a gente lança um episódio exclusivo. Além de você se tornar o nosso apoiador, ajudar super o nosso podcast, que faz total diferença pra gente, você ainda vai receber acesso a um episódio novo por mês, de vários quadros que a gente tem, principalmente do Analisando, e também você vai ter acesso a toda a nossa biblioteca de conteúdo, que a gente já tem mais de um ano de área de apoio, né, lá no Orelo. Então acaba que tem muito conteúdo maneiro por lá, tem episódios até que a gente gostaria de publicar aqui, mas a gente não publica porque a gente dá esse conteúdo também pros nossos apoiadores super exclusivo. Então, se você quiser ser aqui um apoiador do nosso podcast, o link vai estar aqui na descrição. Mas o episódio de hoje é um Analisando, que a gente vai fazer aqui pra vocês, lindo, maravilhoso, com 2 histórias. Nossa, mano, só um parênteses. Você falou muito bem do Orelo, arrasou. Não consegui deixar passar. Obrigada. Orgulho da minha parceira. Obrigada. Bom, então vamos de primeira história com isso. Acho que esse é um tema que a gente achou muito legal de poder trazer pra cá. Vocês estão vendo no título do episódio, né? A gente recebe poucas histórias de homens aqui no podcast, o que faz sentido. O nosso público é majoritariamente, se eu não me engano, 75% de mulheres que escutam a gente. Mas a gente acha muito legal também a gente poder trazer e dar voz aos nossos ouvintes homens que enviaram histórias. A gente vai falar um pouco sobre masculinidade, a gente vai falar um pouco sobre sexualidade. Então acho que tem tudo pra ser um episódio maravilhoso. E com isso, bora de primeira história então. Oi meninas, acabei de ouvir o episódio de 2 anos e vocês falaram que queriam uma história de homens pra comentar no Analisando. Então, vou contar a minha. Eu sou um homem extremamente doce e tal, e tenho um jeito bastante feminino, porém me considero hétero. Não sinto atração por homens nem nada do gênero. Eu realmente não me vejo como um rapaz gay e, se fosse, pra mim não seria problema. Eu não sofro com esse lance de masculinidade frágil, uso rosa mesmo, choro pra caramba com filme da Disney, etc. Eu sempre na minha vida toda preferi amizades com mulheres, e acredito que isso se dá porque quando eu era muito novo, fui abusado sexualmente quando estava indo pra escola. Não contei pra ninguém e depois disso passei a ter contato só com mulheres, com exceção do meu pai e meus 2 irmãos. Por fim, fui me afastando de homens e vivendo apenas com companhia de mulheres. Um paralelo. Sou uma pessoa com síndrome da pessoa boazinha, claramente. E ouvindo o podcast de vocês sobre isso, acredito que é por conta do meu pai, que era alcoólatra, e minha mãe, que fazia uma tentativa de alienação parental, me forçando a dizer coisas que eu não queria, coisas como: eu odeio você quando você bebe, você é horrível quando está bêbado, e etc. Eu estava sempre no meio dessa bagunça, mas vamos voltar para a história. Por fim, comecei a namorar faz 1 mês e minha namorada bateu um sincerão me questionando se eu tenho certeza que sou hétero, dizendo que não saberia lidar comigo, virando a casaca do nada, e provavelmente iria passar o resto da vida em terapia. Essa conversa doeu um pouco em mim, porque eu não sou gay, não me sinto gay. Sei sim que sou um homem sensível, mas não pretendo mudar de time do nada, entre aspas. Ela falou como ela se sentia devido à minha feminilidade. Disse que gosta e aceita, mas que minha feminilidade deixa ela insegura. Eu comecei a me policiar para parecer mais machão, entre aspas, mas pra mim é muito estranho. Eu faço terapia há anos e realmente não me sinto como uma pessoa gay, sabe? Bom, a última coisa que fica como pergunta: devo continuar me policiando pra parecer mais macho, entre aspas, pra agradar ela?
e fazer com que a gente fique bem, ela é importante pra caralho pra mim, mas tenho medo dessa feminilidade afastar ela. Ela disse que não vai afastar, mas mesmo assim tenho medo. A neura foi instalada na minha cabeça depois que minha namorada puxou esse assunto. Gente, que história complicada, porque essa história pra mim grita preconceito de todos os lados. Exatamente. Até de, por exemplo, a gente tá vendo aqui homofobia e machismo. Uhum. Muito de machismo aqui. Eu vou explicar qual é o racional por trás disso, gente. Primeiro de tudo, acho que eu queria pontuar aqui. Você não tem que mudar quem você é pra você se relacionar com alguém. É horrível a gente estar num relacionamento no qual a gente sente que a gente não pode ser a gente mesmo, ou a gente sente que a gente mesmo não é amado. Acho que a gente tá numa relação no qual a gente precisa mudar para ser amado é algo que tem danos extremamente grandes em quem a gente é. Porque a gente começa a aprender que a gente não pode ser quem a gente é pra gente ser amado. Não fique em lugares assim, se você tá achando que você tem que ser outra pessoa pra ser aceita. Eu acho que você tem que estar perto dos seus, perto das pessoas que te aceitam do jeito que você é, até pra você construir um senso de segurança, de autoestima bom, porque isso é o tipo de coisa que mina a nossa autoestima, destrói a nossa autoestima. E agora a gente vai voltar pros pontos do machismo, que eu acho que é muito importante. O fato de você falar que você é um homem mais afeminado já é um pouco machista no sentido de acaba que a gente tem performances sociais. A gente tem performances de homem e de mulher. As mulheres são pessoas mais ligadas aos sentimentos, são pessoas que se põem mais vulneráveis, são pessoas mais sensíveis. Não é à toa que provavelmente você busca grupos de amizade mais femininos, porque são normalmente pessoas mais acolhedoras do que os homens. Eu tenho muitos amigos que gostam mais das amizades femininas ou se abrem mais às amizades femininas. Primeiro porque as mulheres muitas vezes ao longo da vida tiveram mais oportunidade para desenvolver uma complexidade emocional e de falar sobre sentimentos muito maior do que homens, além de serem ambientes mais acolhedores muitas vezes. Então, esse negócio de homem, mulher, homem afeminado ou não, entra muito porque as coisas femininas, né, as características que são associadas ao feminismo, elas sempre são vistas como negativas. Então, o homem que tem características que são denominadas da mulher, ele tá errado, é negativo, é pejorativo, ele é inferior por conta disso. Em contrapartida, se você for mais fechadão, você não fala sobre seus sentimentos, se for mais agressivo, você for mais incisivo, você for mais rígido, aí sim, aí você é homem. E entra também até de um machismo, porque, gente, a sociedade é machista. Todos nós temos pensamentos machistas internalizados. Então, até a sua namorada, né, sem querer, porque eu acho que ela não tinha essa intenção, ela foi machista com você, meio que falando que você demonstrar características que normalmente são esperadas do sexo feminino, como se isso gerasse insegurança nela, né? Você tem que mostrar mais esse outro lado. E eu fiquei tipo, não, você é um ser humano, você, assim, não existe características de homem e mulher, existe características, e você escolhe qual você mostra ou não. Exatamente. E um ponto que eu queria frisar nisso que a Ana Teresa falou perfeitamente é que essas características que ela estava falando, né, assim, de características mais ligadas a mulheres, que é essa sensibilidade, a esse acolhimento, né, esse contato com os sentimentos, esse lugar do cuidado que a gente fala muito aqui no podcast, né, como que a mulher fica responsável por esse lugar do cuidado, e o homem com as suas características que socialmente são ligadas a ser homem. O que é importante da gente colocar, gente, é que isso tudo é algo que é construído socialmente, porque a nossa sociedade, ela fomenta essa crença de que tais características são mais de mulher e tais características são mais de homem, né? Tudo parte desse lugar daquilo que a gente aprende em sociedade com a sociedade, né? Porque, na verdade, se a gente pensar numa sociedade utópica, né? Infelizmente não é a que a gente está inserido, mas numa sociedade utópica em que ser sensível é igual, né, sinal de igual, a ser homem e, sei lá, ser agressivo é igual a ser mulher, numa sociedade utópica em que isso fosse ensinado, muito provavelmente, com o tempo, a gente veria mulheres mais agressivas ou homens mais sensíveis. Vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar? É como que a gente vai aprendendo a atrelar essas características ao gênero a partir daquilo que a gente aprende, né? E eu acho que a Ana Teresa trouxe um ponto muito importante, que é como que a sua namorada, de alguma forma, acaba transbordando isso pra você. E eu sinto muito, assim, que você esteja vivendo isso, porque eu também não quero invalidar, assim, o desejo dela e aquilo que ela sente atraída, porque se ela se sente atraída por um homem que, entre muitas aspas, né, desse olhar machista, tenha características específicas que ela atrela o que é ser homem, ok, isso é válido. Quem somos nós aqui pra falar da atração dela? Embora eu acho que é isso, né? Vale a gente questionar o machismo dentro disso. O ponto é exatamente o que a Ana Teresa estava trazendo, de você precisar se mudar. Até porque acho que é muito interessante a gente pensar numa sociedade em que os homens sejam cada vez mais
entre 1000 aspas, mais uma vez, afeminados, no sentido de homens com características de sensibilidade, de cuidado, de uma emocionalidade, né, mais aguçada, enfim. Então, esse é um ponto que eu acho que é muito importante da gente poder trazer aqui, né? Como que tem esses dois. Eu acho que as duas histórias a gente vai ver isso, né? Como que também a nossa sociedade, e a gente fica precisando colocar as pessoas em caixinhas justamente de acordo com isso, né? Assim, você preenche tal, tal, tal coisas, então você é gay. Você preenche tal, tal, tal características, então você é hétero. Você preenche tal, 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 tal características, então você é um homem. E como que é difícil quando a gente se depara com pessoas que saem dessa lógica mais binária até, assim, né, que é muito rígida de colocar as pessoas em caixinhas. E achei perfeito a Andressa trazer essa palavra que acho que hoje em dia, às vezes parece que tá ultrapassado, mas na minha percepção não tá. Que a gente fala de preconceito, né? Que é literalmente como a própria palavra diz, preconceito. Você criar um conceito de algo antes mesmo de você conhecer, né? Nessa tentativa de colocar em caixinhas. E só antes da Ana Teresa seguir com o ponto dela, eu queria te agradecer pela confiança de você ter compartilhado com a gente sobre o abuso que você viveu. Você não entrou muito nessa história, né? Trouxe mais pra contextualizar essa sua relação com o gênero masculino, que é muito complexo pra gente tentar, de alguma forma, comentar de uma forma mais aprofundada sobre isso aqui no podcast. A gente não sabe se você faz terapia, mas acho que poderia ser interessante pra você poder elaborar isso que você viveu e essa relação que você acaba tendo com o gênero masculino por causa da sua vivência. Mas eu fiquei com vontade de te agradecer, assim, pela confiança mesmo, porque do que você compartilhou, me parece que você nunca contou isso pra ninguém. E aí você tá compartilhando isso aqui com a gente, assim, que coragem e que confiança. Então, também queria te agradecer por isso, né? Pela confiança na gente em contar a sua história. Faço da Ana Luísa as minhas palavras em te agradecer por estar se colocando vulnerável. Eu acho que isso é até compatível com quem você é, né? De não só se pôr vulnerável, mas eu acho que de ser corajoso. Eu sei que a sua história não fala exatamente com essas palavras, mas eu acho que você ser quem você é, mesmo a sociedade te reprimindo, né? Você fazer as coisas que você gosta, e eu sinto que você é feliz com quem você é um ato de coragem se pôr vulnerável e muitas vezes ir contra o que as pessoas estão esperando de você ou exigem de você. E eu vejo também o quanto você é um sobrevivente, assim, no sentido de você vem de um lar abusivo, você vem de um passado abusivo, que teve abuso sexual de fato, mas não só. Claramente você vem de um lugar que você tem um pai alcoólatra, sua mãe com alienação parental. Então, assim, é um local de muito caos, talvez de muito desamparo. E eu tô entendendo que você teve a inteligência emocional, talvez inconsciente, de criar relações e criar áreas na sua vida, nessas amizades, talvez até nessas amizades femininas com mulheres, de acolhimento. E eu acho que isso que deve ter feito muito bem também pra você se aceitar, pra você estar em paz um pouco com quem você é e do jeito que você é. Então, não esqueça também dessa força que você tem também de conseguir transformar e conseguir sair de um ambiente extremamente devastador, muitas vezes, e tá conseguindo viver uma vida que você gosta. Eu entendo que não vai ser perfeito, eu entendo que deixa marcas, todo mundo tem bagagem, mas eu tô entendendo que estrelinhas pra você que é difícil ser muito funcional, dados os ambientes que a gente vem. Você falou que tem a síndrome da boazinha, né? Eu entendo muitas vezes você ter a síndrome da boazinha de querer agradar, porque quando a gente quer muito agradar, muitas vezes pra mim é um sinônimo que a gente quer ser muito aceito. E como você tá me falando que você tá me trazendo vários exemplos de que você não é aceito, seus pais provavelmente estão ali muito ocupados brigando, não estão nem dando muita atenção pra você. Eu entendo que exista um medo das pessoas não te agradarem, você precisa dar coisas pra elas, pra você ser agradável. Mas isso daí é outro tópico para outro episódio, tem outros episódios que a gente fala sobre isso, mas eu entendo que eu acho que muitas vezes isso pode ser um efeito que teve toda essa história de vida. Isso que a Andressa falou da sua força, só queria pontuar também que me parece que você mesmo tem essa consciência, né? Eu tinha essa consciência em algum lugar dentro de você quando sua mãe fazia essa tentativa de alienação parental e forçando a dizer coisas que você não queria, assim. Me parece que já tinha alguma coisa ali que você entendia que não tava legal, que talvez não era saudável. Então eu achei muito boa essa fala da Ana Teresa justamente pra poder validar essa sua força que você tem. E por fim, antes de a gente ir pra próxima história, eu só queria fazer uma colocação que parece bastante piegas, mas acho que é importante, né? Você falou da sua namorada, dela ser muito importante pra você, mas você ter esse medo, né? E aí fica uma boa pergunta pra você e pra todo mundo que tá ouvindo que de alguma forma pode se identificar, que é, tudo bem, a gente tem pessoas muito importantes nas nossas vidas que a gente não quer perder, mas quem é mais importante? Essa pessoa ou a gente mesmo? Acho que vale esse questionamento, assim. Não tô falando isso num sentido de, ai, nossa, termine. Não é nosso lugar falar pra vocês o que vocês devem ou
não fazer com a vida de vocês, com as relações de vocês, mas até se a escolha, inclusive, for continuar com ela, talvez um caminho seja trazer ela para essa desconstrução, que me parece que ela fica muito enraizada nessa visão machista, né? Do próprio machismo dela, né? Mas eu fiquei com vontade de falar isso pra você, assim, desse lugar da importância, dentro do que a Ana Teresa estava falando, de buscar muita aceitação, mas frequentemente a gente esquece do primeiro lugar de aceitação, que na verdade é a gente mesmo. E aí, com isso, vamos para a próxima história. Olá, meninas, espero que estejam bem. Acompanho o podcast de vocês há muito tempo, amo ouvir o Analisando. Queria compartilhar um pouco da minha história como homem bissexual. Me assumi aos 22 anos e hoje tenho 24. Desde os 16 anos comecei a sentir atração por meninos, mas também senti atração por meninas. Sofria bullying por ser tímida na escola e morria de medo de me assumir como gay e ser ridicularizado pelos meninos e por não ser aceito pelos meus pais. Como eu sabia que sentia atração por meninas e me identificava como hétero, e escondia minha vontade de ficar com meninos. Nessa época, cheguei a ter relações sexuais, sexo oral, escondido com um amigo que hoje é gay assumido, mas na época também não era. Quando terminei a escola, comecei a usar aplicativos de relacionamento. Perdi a virgindade com uma mulher trans, eu tinha 19 anos e ela 25. Foi uma experiência que me marcou na época porque eu sentia muita culpa por estar me relacionando com uma mulher trans, como se fosse um fetiche por ela ter pênis. Depois desse encontro, eu rapidamente me afastei dela porque tinha medo dos meus pais descobrirem. Entre os meus 19 e 22 anos, tive poucos encontros com mulheres cis, todos muito frustrantes porque eu sempre era o que corria atrás e não era correspondido da mesma forma. Depois que me assumi como bissexual, comecei a me permitir de sair com homens. Tive alguns encontros ruins, mas tive o que me marcou, que foi com um menino que era modelo mirim. No primeiro encontro, ele me chamou para ir na casa dele, meio perigoso, mas deu tudo certo. Ele cozinhou o almoço para mim e assistimos Netflix abraçados no sofá. Eu fiquei muito nervoso porque eu não tinha contado aos meus pais sobre ele. Disse que tinha ido na casa de uma amiga. Depois daquele encontro, eu me afastei de novo porque eu não sabia como lidar com a possível relação dos meus pais. Alguns meses depois, ele me mandou uma mensagem querendo sair comigo. Resolvi dar uma segunda chance. Tivemos 2 encontros, mas eu me afastei de novo. Hoje me arrependo de ter deixado ele ir porque ele foi uma pessoa muito carinhosa e mostrou interesse genuíno em mim. Mas eu não dei valor porque era homem e eu tinha muito medo de ser rejeitado pelos meus pais. Eu tinha contado a eles que era bissexual, mas até hoje nunca me viram namorando com ninguém. Quando eu toco no assunto sobre homens, sinto que eles ficam desconfortáveis com isso. Minhas últimas experiências com mulheres cis foram frustradas. As últimas 3 mulheres que tive interesse me viam como amigo. A última ainda me disse que, por eu ter dito a ela que era bi, ela achou que eu a via como uma amiga e nunca tinha passado pela cabeça dela que eu podia estar afim dela, apesar da forma carinhosa de conversar e dos leves flertes que eu dei. Ouvir aquilo me doeu muito. Sinto que as mulheres me veem como um amigo gay, que elas me veem como menos homem, por eu ter me relacionado com outros homens, por ser um cara mais afeminado e sensível. Me sinto rejeitado por ser quem sou. Bom, e mais uma vez a gente vê, parecido com quem estava falando na primeira história, um exemplo, assim, dessa experiência de pessoas que não se encaixam, entre aspas, nessas caixinhas pré-concebidas de como que uma pessoa deveria ser, como que um homem deveria ser, como que um homem hétero deveria ser, como que um homem bissexual deveria ser, como que, enfim, um homem deveria ser, e que vem com muito preconceito e muita rejeição, né, assim. Antes de qualquer análise, eu fiquei com vontade de falar que eu fico muito triste que a gente ainda viva numa sociedade, numa cultura que tudo bem, assim, vem melhorando, mas que ainda é tão desinformada e com isso dá pouco espaço para pessoas que fogem, né, disso que a gente estava falando, dessas características, entre aspas, vistas socialmente como normais. Então a gente vê pessoas que não são heterossexuais, né, tanto homens quanto mulheres, mas agora, no caso, um homem, que me parece que a construção da sexualidade, né, a experiência de ir se descobrindo fica muito mais truncada. Por isso, né, porque tem muito menos informação, porque tem muito menos aceitação até em relação a isso. Então a primeira coisa que eu fiquei com vontade de falar é que eu sinto muito, assim, por você e por todo mundo que tá ouvindo que se identifica, porque realmente é uma construção de sexualidade e que tem a ver com a nossa identidade, né? A nossa identidade não é só a nossa orientação sexual, mas a nossa orientação sexual faz parte da nossa identidade. Então fica uma construção muito mais truncada. Tô usando a palavra truncada porque com muitos percalços, assim, com muitos sentimentos, inclusive muitas vezes que não são compartilhados com as pessoas, né? Inclusive, muitas vezes, uma jornada muito solitária. Então, eu sinto muito que essa tenha sido sua experiência. Ao mesmo tempo que é isso, né? A gente vê, mais uma vez, esse lugar do machismo e da
homofobia em um lugar, mas nesse caso da bifobia, né? Dentro dessa história, né? De assim, e um homem que é um pouco mais afeminado, um homem, então, se é um homem que se relaciona com mulheres, mas que também se relaciona com homens, aí que a gente vê o machismo, né? Não, então ele não deve ser homem. Então esse desejo pela mulher, que é o que, entre aspas, torna um homem, né? Essa virilidade sexual pela mulher. Então ele não é homem, então ele na verdade não sente, assim. A gente vê como tem muito preconceito também nessa história, né? Tem muito preconceito e eu sinto que as duas histórias também tratam muito sobre o processo de exclusão que vocês passaram ao longo da vida e em diferentes momentos da vida por conta dessa homofobia e desse machismo ao longo, que mostra, né, o quanto isso tá entranhado na nossa sociedade, tá entranhado na gente, que as pessoas fazem sem nem pensar. E por isso que é muito importante a gente ouvir sobre, a gente ler sobre, para além, pra gente tentar ao máximo não tentar reproduzir. Infelizmente, a gente ainda vai reproduzir em algum grau, porque isso é ensinado, isso é muito reforçado pela sociedade, mas sinto muito, assim, que você tenha sofrido bullying por você ser tímido e você provavelmente, né, essa timidez também vem muito de você se achar inadequado, muitas vezes. E Uhum. por que inadequado, né? Porque é esperado que você performe aquele homem. Ainda tem isso, né? O homem branco, cis, hétero, que tem todo lá um jeito de agir, um jeito de querer as coisas, um jeito de dar em cima, né, das meninas. E até as mulheres, né, de falarem, você é meu amigo gay, sendo que você claramente está interessado sexualmente com elas, também existe uma homofobia ali muito grande. Então, sinto muito que você tenha passado por essas experiências que muitas vezes, né, pessoas LGBTs passam por esse processo de exclusão muito grande, porque, infelizmente, a gente tenta ainda dar mais espaço para as pessoas na sociedade, mas ainda há poucos espaços mesmo para serem falados sobre isso, para ser pensado sobre isso. Melhorou, mas isso não quer dizer que ainda está perfeito. E infelizmente, você passou por essas situações até que, por exemplo, você teve que conseguir sair da escola pra conseguir experimentar sua sexualidade, né? Eu fico pensando o quanto esse ambiente também não era meio repressor pra você. E uma coisa que eu fiquei pensando que eu acho importante a gente trazer nessa história, porque a gente traz muito aqui, eu acho que essas histórias estão sendo boas, entre muitas aspas, assim, estão sendo uma oportunidade de a gente poder trazer esse olhar pra dor dos homens também, porque não tem como, né? Como duas mulheres aqui, a gente acaba, não sei se seria puxando a sardinha a palavra, mas a gente traz muito esses questionamentos, essas discussões de gênero, e que pode parecer às vezes colocando assim as mulheres como as perfeitas sem defeitos e a gente só sofre nessa sociedade e os homens como os grandes. Vilões, assim, como se os homens só fossem beneficiados pelo machismo. Exatamente, exatamente. O que de fato eles são muito beneficiados, assim, eu diria que um dos motivos, inclusive, da gente ter essa dificuldade de transformar a sociedade em relação a isso é porque, de fato, muitos homens não querem abrir mão assim, do que o machismo e do que essa sociedade dá pra eles de benefício, mas eu acho que esse é um ponto importante de a gente poder trazer aqui do quanto que tem de dor também, tá? O machismo afeta a todos, todas e todas. E isso é importante a gente trazer à tona, assim, né? E eu fiquei pensando até de você, ouvinte, da sua história, quando você trouxe desse seu relacionamento, né? E dentro do que eu tava falando também, dessa tristeza que eu sinto em relação ao processo de autodescoberta, de entendimento da própria sexualidade, que é diferente para a população LGBT. Você se deparou com uma relação que parecia uma relação que tinha tudo para dar certo, que você se sentia bem, mas que alguma coisa te pegou ali, né, de você não ter conseguido levar essa relação pra frente, de você ter se afastado. E eu fiquei me perguntando o quanto que isso provavelmente realmente não tem a ver com o medo que você estava sentindo, né, de como que seria com seus pais, de como que seria na sociedade de alguma forma, né, assim, como que seria viver essa relação plenamente. E pra quem tá ouvindo esse episódio que é hétero, eu acho que é importante a gente também usar o nosso podcast para dar voz a essas experiências, porque frequentemente a gente fica muito dentro das nossas próprias bolhas e das nossas próprias lutas. Então, por exemplo, mulheres heterossexuais que ficam muito dentro das próprias lutas contra o machismo, né, nas suas lutas feministas, enfim, de questões de gênero, mas não param para pensar, por exemplo, na experiência de um homem gay ou de um homem bissexual, ou enfim, aí a gente pode também falar de outros recortes de raça, mas aqui falando especialmente de sexualidade. Eu acho que esse é um bom episódio para ajudar a gente a ampliar um pouquinho, né, e parar para pensar que, por exemplo, é isso, uma mulher e um homem heterossexuais que estão ouvindo a gente, vocês já pararam para pensar que talvez a experiência que vocês tiveram de descoberta da sexualidade de vocês é diferente para pessoas que não têm, né, não dividem essa mesma orientação, para pessoas LGBTs? Eu acho que esse é um bom exemplo, assim. E
pros ouvintes, né? Para você, na verdade, ouvinte que enviou essa história, uma das coisas que é muito importante para a população LGBT, né? Dentro de uma sociedade que, num geral, não entende, sim, não entende, falta conhecimento, falta aceitação, falta acolhimento, enfim, falta recursos, falta políticas públicas, e a gente pode entrar em muitas discussões aqui. É muito comum sentir exatamente o que você está falando, de se sentir rejeitado, né? Por quem você é. E é muito por isso, e a gente eu acho que já até falou sobre isso aqui no podcast antes, que frequentemente pessoas LGBT vão se procurando, né, assim, dentro da comunidade, vão procurando pessoas que tenham vivências parecidas com você, que tenham, né, experiências, que tenham identidades parecidas com a sua, que tenham até atrações parecidas com a de vocês, pra reparar, né, assim, pra acolher esse lugar desse sentimento de rejeição que talvez você sinta com pessoas que de fato não entendem. E eu espero que você entenda que não é sobre você e a sua vivência. É muito mais sobre uma falta de conhecimento, uma ignorância, uma falta de muitas coisas que socialmente a gente ainda tem que geram esse preconceito e essa ignorância da parte das pessoas. Mas isso, se eu pudesse dar uma dica em algum lugar, seria buscar pessoas que verdadeiramente entendem, porque também a gente às vezes, né, nós LGBTs, ficamos nesse lugar de ter que educar as pessoas, né? O que eu acho dentro do limite de cada um importante, né? De poder levar informação, de poder tirar um pouquinho as pessoas das suas caixinhas e fazerem elas olharem de uma forma mais ampliada para outras experiências, mas isso também é cansativo. Então, assim, ver o que tá dentro dos seus limites, do que você quer, para que você também não fique se ferindo em prol de algo que, na verdade, só vai te fazer mais mal do que bem, né? Acho que você poder estar próximo de pessoas parecidas com você, que se identifiquem com o que você se identifica e que você se sinta acolhido e aceito por quem você é, talvez seja uma das coisas mais importantes. E para as pessoas que estão ouvindo e que não são da comunidade, se informem. Vamos todo mundo se informar, vamos todo mundo ir atrás pra gente desconstruir mesmo essas preconcepções que a gente tem, porque nossa sociedade realmente coloca isso na nossa cabeça, né? Ser homem é isso, ser hétero é isso, ser bissexual é isso. Ainda tem esse ponto que eu não falei muito, mas o quanto que a bissexualidade, ela frequentemente não é validada dentro da própria comunidade LGBT, né? Dentro dessa lógica binária, porque ou você gosta de uma coisa ou você gosta de outra. Se você é bi, você gosta de mais de um gênero, você é confuso, ou enfim, tem todo esse lado, né? Então realmente é uma vivência muito complexa. Poder estar perto de pessoas que validam a sua experiência e que sabem que a sua experiência é uma experiência real é muito importante. Pessoal, então esse foi o episódio de hoje. Vocês acharam que aqui tem informações importantes, vocês querem que outras pessoas saibam, que outras pessoas também alcancem esse episódio. Compartilhe os nossos episódios nas redes sociais. Também não deixe de classificar o podcast aqui nas suas plataformas de áudio. Dá 5 estrelinhas pra gente, que aí ajuda esse conteúdo a chegar em mais gente, que também vocês nem conhecem, mas que podem passar a vir a conhecer o podcast. E se vocês compartilharem a gente, marca a gente no nosso arroba, que é o @podcast Psicologia Sincera. A gente tá na maioria das redes sociais com esse arroba. E se vocês também quiserem conhecer mais do meu trabalho, me conhecer, entrar em contato comigo, vocês podem me achar no arroba Ana Tereza Cavalcante e Ana Luísa no arroba psicóloga Ana Luísa Braz. A gente vai deixar essas informações aqui embaixo na descrição do episódio, junto do Instagram do nosso editor de áudio Bernardo Dabu e do nosso designer Fernando Picamilho. E a gente vai continuar deixando o convite aqui para se você quiser continuar aqui ouvindo episódios ainda mais exclusivos lá no Orelo. Então não deixa de se inscrever e virar um apoiador, porque faz muita diferença pra gente. A gente é muito grato e a gente também quer deixar um beijo e um abraço enorme para a nossa comunidade, os nossos apoiadores de lá. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Cara, eu vou morrer. Que calor!